Muito bem, pessoal. Então vamos continuando aqui o nosso capítulo 14, né? Que a gente está falando da interação elétron-elétron, e a gente parou aqui na aula passada na equação de Hartree, que então comentamos sobre ela, né? Então, a partir do momento então que a gente tem a solução aqui, né? Através do método autoconsistente, a gente chegou aqui e obteve a solução para um elétron que sente a presença de todos os outros através de uma densidade média, né? Como é que a gente resolve, então, como é que se constrói a solução geral? Então, uma possível forma para construir a solução geral seria, então, combinar soluções para uma partícula, ou seja, as soluções para a equação de Hartree. Então, se a gente escreve, por exemplo, a solução final para o sistema de N partículas como produto de soluções, aqui devia ter RI e SI, né, gente? Eu esqueci, depois eu corrijo. Como produto de soluções individuais, onde aqui já estou considerando a parte de spin, basicamente entraria o spinor, né? Então, nessa estratégia de Hartree aqui, cada psi de I teria a sua energia, tá? Daria uma solução para cada psi de I. Eu posso colocar um spin, um elétron com spin, com componente Z do spin mais meio ou menos meio, então a função de onda total entraria o spinor, né? Seria psi de I vezes o spinor, ou o spinor associado a mais meio ou spinor associado a menos meio, e a gente já está incluindo isso aqui, então, dentro desse psi de I que está aqui. Então, já é a função para um elétron, a solução da equação de Hartree para um elétron. Tá? Isso aqui seria o produto, então, de soluções desse tipo. Tá? E qual é a ideia? É que se essas psi-de-is são soluções para a equação de Hartree, esse produto é solução para a equação de N elétrons. Porque na equação de N elétrons, basicamente o que a gente tem a gente pode separar aquela primeira equação de Schrödinger, né, para os N elétrons em várias soluções para um elétron se a gente inclui no termo elétron-elétron, de interação elétron-elétron, não o potencial coulombiano individual, mas a densidade, né? A interação de um elétron com a densidade. Então, nós vamos ver que a gente consegue separar aquela primeira equação em N equações do tipo a equação de Hartree. Essa que foi a ideia. De forma que se eu escrever um produto, isso aqui vai ser solução para a equação de N elétrons. Então, beleza, pronto, resolveu o problema? Não é bem assim. O problema é que essa solução aqui, ela não obedece ao princípio de exclusão de Pauli. Então, a gente gera um probleminha conceitual sério porque o princípio de exclusão de Pauli, ele está intimamente associado com a propriedade de simetria da função de onda em relação à função de onda de N partículas, né? Em relação à permutação de duas partículas. Né? Então, o princípio de exclusão de Pauli, na verdade, a gente pode dizer que é uma consequência da propriedade de simetria da função de onda de N partículas. E o princípio de exclusão de Pauli requer que uma função de onda de N férmions, ela está associado com o fato de que se eu tenho férmions, N férmions, a função de onda tem que ser antissimétrica na permutação de duas partículas. E lá em quântica a gente discute que isso é o suficiente para a gente resolver o princípio de exclusão de Pauli, né? Ou seja, se eu tentar colocar dois elétrons no mesmo estado, como a função de onda ela é antissimétrica na permutação, se eu ponho dois elétrons no mesmo estado, a função de onda automaticamente se anula, ou seja, esse estado não existe. Então, se a gente testar, vamos ver qual é a propriedade de simetria dessa função de onda construída pelo produto. Né? Então, eu vou pegar o elétron I e o elétron J, né? A condição da função de onda antissimétrica seria representada por essa expressão. Né? Ou seja, se eu tenho a função de onda de RI1, S1, R2, RI, SI, RJ, SJ, se eu trocar o elétron
ou que significa, no fundo, trocar a coordenada e o spin, né? Se for RJ, SJ, RI, SI, a função tem que trocar de sinal. Isso significa ela ser antissimétrica em relação à permutação de duas partículas. Então vamos analisar nesse produto aqui, né? Então quem é essa função RJ, SJ, SI, RI, SI? Seria esse produto aqui, né? Onde num determinado psi-A eu tenho o elétron J, num determinado psi-B eu tenho o elétron I, né? E o que acontece se eu faço a troca, se eu permuto RI com RJ? Isso não é igual a menos a função de onda. A única coisa que vai acontecer é que o elétron I vai estar no estado A e o elétron B, o elétron J vai estar no estado B. Só isso, é uma função de onda diferente. Então, essa função de onda construída pelo simples produto das soluções da equação de Hartree, ela não tem o que a gente chama paridade definida, né? Ou seja, ela não tem propriedade nenhuma específica em relação à permutação de duas partículas, ou, em linguagem da mecânica quântica, ela não é um autovetor do operador permutação de duas partículas. E no caso de um sistema da função de onda de N partículas idênticas, seja férmions ou sejam bósons, é necessário, a função de onda necessariamente tem que ser autofunção do operador permutação de duas partículas. Para férmions tem que ser antissimétrico, para bósons tem que ser simétrico. Então, o problema é que essa função matematicamente, essa forma de escrever a solução usando a ideia de Hartree, ela é matematicamente correta, ou seja, é solução? É, mas ela não vai representar um sistema físico aceitável. Uma das formas de resolver o problema é construir a função psi, não a partir de multiplicação, mas é o que a gente chama, seria pegar essa ideia original de Hartree e antissimetrizar, ou seja, aplicar todas as permutações possíveis de duas partículas e fazer uma combinação linear disso aí. Uma das formas de fazer isso de forma elegante é através do determinante de Slater, em que a gente tem as soluções de Hartree são organizadas nas linhas e nas colunas, né, dessa forma aqui. Uma das formas é essa. Eu pego a solução que envolve os números quânticos 1. Sim, eu esqueci de dizer que esse I aqui, ele está associado a todos os números quânticos possíveis, né? Então, esse índice aqui é todos os números quânticos e esse índice aqui é relacionado ao elétron, né? Então, eu tenho aqui toda a função associada ao número quântico 1 e eu coloco todos os elétrons e assim por diante. Eu organizo dessa forma. Como é que a gente pode ver que essa função de onda aqui agora é antissimétrica? Se eu troco um elétron com o outro, significa trocar uma coluna com a outra. E o que acontece no determinante se eu permuto duas colunas? Eu tenho a troca de sinal, né? Ou posso pensar também, seria trocar os estados, né? O número quântico 1 com o número quântico 2, que também dá na mesma, ou seja, se eu inverto duas linhas, ou se eu permuto duas linhas num determinante, ele também troca de sinal. Então, essa forma de escrever a solução, agora tem a propriedade de simetria correta. O único problema é que isso aqui agora gera uma complicação adicional, né? O problema agora é que, apesar de formalmente correto, a expressão final para a função de onda e para a energia dos N elétrons fica quase impossível de solucionar, né? Então, qual é a ideia? A ideia aqui é, ao invés de buscar a solução da equação de Schrödinger para o sistema de N elétrons, a gente usa o que a gente chama de método variacional e tenta minimizar o valor médio do hamiltoniano, que seria a energia média do sistema, né? Então, que é isso aqui, a média no estado psi de N elétrons construído de acordo com o determinante de Slater. Então, a gente calcula essa grandeza e busca o valor mínimo dessa grandeza em relação a psi, né? Ou seja, eu vou mudando o psizão até achar o mínimo. Esse processo, então, o método variacional é um dos métodos aproximativos na mecânica quântica, permite determinar, mas só o estado fundamental do sistema de N elétrons.
Então, tudo bem, agora a gente tem a simetria correta, mas a gente só consegue chegar no estado fundamental do sistema de N elétrons. Então, isso começa a estabelecer uma ideia de uma estratégia, né? Então, a gente determina a solução para um elétron, incluindo de alguma forma a interação elétron-elétron, né? Determina os possíveis estados, escreve a função de onda dos N elétrons na forma do determinante de Slater, calcula qual é o valor médio do hamiltoniano e tenta minimizar isso aí, né? A gente pode mostrar, isso aqui é um exercício da lista, se não me engano, né? É um exercício da lista, que o mínimo, né? Que o valor médio do hamiltoniano, né? Em relação ao psi, em termos do determinante de Slater, é dado por essa expressão aqui, né? Quando eu tento calcular esse valor médio, e se eu levo em conta, aqui, né, que as psis já são normalizadas, né, ou, mais ainda, que o determinante de Slater, né, aqui a gente não incluiu, mas é possível incluir aqui uma constante normalização, né, eu não sei se no livro tem essa constante normalização, mas nos livros de quântica tem. Se não me engano, é 1 sobre raiz de 2, ou 1 sobre 2 raiz de n fatorial, onde n é o número de linhas e de colunas. Isso aqui é um determinante de uma matriz n por n, né? Então, acho que é isso, 1 sobre n fatorial. Enfim, não me lembro qual é esse valor, mas existe uma constante de normalização, ou seja, é possível escrever essa função psi já normalizada. De forma que o termo aqui de baixo vai ser igual a 1, então terei que calcular o termo aqui de cima. E aí, se a gente faz isso a partir de uma linha, uma ou duas linhas e uma ou duas colunas do determinante, calculando esse elemento de matriz, a gente já consegue ver que o valor médio do hamiltoniano, então eu já estou dando algumas dicas aqui de como fazer esse exercício da lista, né? O valor médio do hamiltoniano seria dado por essa expressão. Interessante que a gente fica aqui, uma somatória tem um termo, então, que vai depender apenas de um elétron, e tem dois termos que dependem, então, de pares de elétrons. Tá? E se a gente minimiza essa grandeza, que eu acho que é outro exercício da lista, isso a gente cai nessa expressão em que a gente tem a energia, aqui a energia cinética de um elétron, ou seja, a gente cai numa expressão para um elétron, isso que é interessante, né? Porém, um pouquinho modificada em relação à equação de Hartree, né? A gente tem o termo de energia cinética, o termo da interação com os íons, que seria, nesse caso do sólido, o potencial periódico, o termo de interação com os outros elétrons, né? O termo de interação eletrônica, só que aparece aqui um termo adicional. Esse termo, isso aqui é que a gente chama de equação de Hartree-Fock, né? E essa equação de Hartree-Fock aqui, se a gente solucionar ela, a gente já obtém funções psi de i, que eu posso construir a solução e elas já vão carregar a dependência correta do princípio de exclusão de Pauli. E esse termo aqui é um termo importante porque é o que a gente chama o termo de troca, né? Veja que ele envolve a troca, né? Ele vem exatamente pelo fato da função de onda de n elétrons ter que ser antissimétrica em relação à permutação de duas partículas, né? Então, esse aqui é chamado de termo de troca ou termo de exchange. E esse é o termo que dá origem ao termo de correlação e troca, né, que aparece lá em toda a teoria do DFT. Então, aquele termo que aparece nas equações DFT, que é o termo que a gente chama de correlação e de troca, a origem é exatamente aqui. É pelo fato da função de onda de n partículas, de n elétrons, nesse caso, n férmions, né, ter que ter a propriedade de antissimetria em relação à permutação, né?
Legal. Então, com isso, a gente tem uma ideia geral de qual é a equação que a gente tem que resolver, né? E já tem uma estimativa, então, de quem seria nessa equação de Hartree-Fock o original, tem, então, esse termo que vem da interação de um elétron com todos os outros, e aqui e aqui, e pelo fato de eu ter também a simetria de permutação entre duas partículas. Tá bom? Em seguida, nós vamos fazer uma aplicação para elétrons livres, mas isso eu vou deixar, então, para a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.